Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Três Ideias. O meu nome é Ricardo e esta é uma iniciativa do Mítico Benfica. O Mítico Benfica é um projeto dedicado ao incomparável Sport Lisboa e Benfica em língua espanhola e continuará a ser em língua espanhola, mas tendo em conta a importância do ato eleitoral que terá lugar a 25 de outubro de 2025, decidimos dar o nosso contributo em português. É a nossa convicção de que benfiquistas bem informados são benfiquistas que tomam as melhores decisões, pelo que este é um momento que exige da nossa parte ouvir os candidatos, partilhar e escutar ideias e discuti-las com elevação e à Benfica e com os olhos postos no futuro do clube. A premissa deste podcast é muito simples. Pedimos aos candidatos que escolhessem as três ideias mais relevantes dos seus programas e que as viessem explicar aqui no nosso canal. O segundo convidado é advogado e sócio do Benfica há 41 anos e, com a possibilidade de haver listas separadas aos diversos órgãos sociais do clube, decidiu avançar pelo movimento Servir o Benfica, de que também é fundador, para a posição de presidente da mesa da Assembleia Geral. Foi ainda mandatário de Francisco Benítez nas eleições do clube em 2021. E é com muito gosto que recebemos no Mítico Benfica o candidato João Ferreira Leito. Caro João, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, eu. Olá, Ricardo. Agradeço imenso o convite que fez, dar desde já os parabéns pelo seu programa e, enfim, sendo perfeitamente o mais honesto e transparente possível. Eu não conhecia antes de ter entrado em contacto comigo. Obviamente fiquei logo interessado e fui investigar um pouco, até ver alguns dos seus programas anteriores. E de facto acho que é uma ideia diferente, fantástica. É mais uma de promoção do Benfica e disseminação do benfiquismo, ainda por cima numa língua estrangeira, e portanto que está ao alcance de outros que eventualmente não tenham tanto acesso àquilo que é o Benfica, e portanto eu como sócio e não como candidato só lhe quero agradecer a si por servir o Benfica desta forma. Muito obrigado, João, pelas suas palavras. De facto, o nosso objetivo é esse, é chegar ao mundo que fala espanhol e disseminar o Benfica e o bonito que é ser do Benfica um pouco por todo o mundo, e agradecemos muito a sua presença e as suas palavras, João. Um, o João está numa posição que não é muito comum. O João é um dos mais de 400 mil sócios do Benfica, é sócio já há mais de 4 décadas, e está numa posição que não é comum, que neste caso é candidato aos órgãos sociais do clube. Neste caso, é candidato à presidência da mesa da Assembleia Geral do Benfica. Como é que se tem sentido o João nessa pele de candidato a um órgão tão importante como o de presidente da mesa da Assembleia Geral? Eu tenho sentido bem, mas ao mesmo tempo com um enorme sentido de responsabilidade. E na verdade, aquilo que eu acho que já é muito positivo nesta campanha e com esta decisão, independentemente daquilo que venha a ser o resultado final, dentro das nossas possibilidades, tem contribuído para esclarecer ainda um número significativo de sócios que ainda não está totalmente familiarizado com aquilo que vai encontrar no dia 25, que é ter 3 boletins de voto, portanto vai ter que votar separadamente para cada um dos órgãos, e nesse sentido, só o facto desta candidatura existir nestes moldes, isto é um dos propósitos fundamentais também desta candidatura, é promover, informar os sócios, saberem que têm que tomar uma decisão não apenas relativamente ao presidente, aos candidatos à presidência da direção, mas também aos outros órgãos. Portanto, estas eleições não se trata apenas de eleger a direção, aliás, nunca foi assim, mas num boletim votaria-se sempre em bloco, e neste momento as coisas vão ser diferentes, na minha opinião, para melhor, e portanto é neste contexto em que eu, enfim, me sinto bem, sinto-me a servir o Benfica, e portanto, quando assim é, sinto-me bem. Muito bem. O João será dos candidatos aquele que terá menos exposição mediática, o que é normal, porque é um cargo não tão importante como o do presidente, obviamente, mas eu queria perguntar como é que tem corrido a campanha, como é que tem sentido
como é que se tem medido o pulso ao universo benfiquista e como é que tem sentido a reação dos benfiquistas relativamente a este ato eleitoral? Sim, de facto não tem a exposição mediática, nem teria que ter, portanto, Claro. assumo isso com toda a naturalidade Claro. que contém. Os principais protagonistas são os que se candidatam a liderar o clube naquilo que é, enfim, mais importante, desde logo a sua gestão. E nesse sentido, os contactos que tenho tido durante este período com os sócios têm sido, eu diria, muito gratificantes. Voltando aqui um bocadinho atrás naquilo que disse há pouco, ainda sinto que, ainda ontem, sucedeu encontrar sócios que ainda não estavam totalmente informados sobre como é que se vão processar agora, como se vai processar o próximo ato eleitoral. Ainda acontece muito. Já vou encontrando sócios, sobretudo no estádio, que um ou outro já me reconhecem, portanto, seguem com mais atentamente e, portanto, vêm falar comigo. Mas ainda há alguns, cada vez menos, felizmente, que dizem: bem, sim senhora, estou a gostar muito da sua candidatura, das suas ideias, realmente a presidência da mesa, ou o órgão da mesa também é muito importante, temos de estar informados, agradeço por isso, mas ainda não consegui perceber em que lista é que está, qual é o presidente, o candidato a presidente da direção é que se juntou. E, portanto, são logo momentos que servem para esclarecer Claro. os sócios de que não é o caso. Somos uma candidatura totalmente independente aos demais listas que se candidatam à direção. E, tanto nesse sentido, acho que tem corrido bem. Como disse há pouco, cada vez que conseguimos esclarecer um sócio sobre aquilo que vão enfrentar e as decisões que têm que tomar no dia 25, é gratificante e, portanto, nós como sócios, acho que todos nós nos temos que nos envolver. Isto também é um desígnio da nossa candidatura, que é a promoção do associativismo e, portanto, viver o associativismo também é isto, é esclarecer, tal como o seu programa, por exemplo, portanto, também serve o Benfica e o associativismo dessa forma. Eu não tenho tanto jeito ou nenhum para este tipo de programas, acho que posso servir de outra forma e, portanto, esta forma é apresentar-me a este ato eleitoral, especificamente a este órgão. O cargo a que o João se candidata é extraordinariamente importante para o nosso clube, é, digamos, o representante máximo dos sócios, que são os donos do clube. Acha que os sócios do Benfica, na sua generalidade, têm noção da importância do cargo que pretende ocupar? Diga, por favor. Sim, não, enfim, acho que há de tudo, não é? Felizmente somos um clube enorme, com muitos sócios. Os que vivem de forma mais intensa a vida do clube e acompanham de perto a vida institucional do clube têm essa noção. Os que não estão tão interessados ou que ainda não foram alertados para estas questões provavelmente ainda não têm. Mas eu acho que isto vai com o tempo. Acho que também cabe aos titulares desses órgãos demonstrarem durante o seu mandato porque é que ou as razões pelas quais este cargo também é importante, tal como no Conselho Fiscal e obviamente da direção. E, portanto, nesse sentido, vai com o tempo. Eu quero acreditar que, por exemplo, no próximo ato eleitoral, portanto, não o que vem a seguir, mas a seguir é este, e achei lá que seja só daqui a 4 anos, que os sócios vão estar muito melhor informados sobre esta questão do que estão agora. Portanto, isto é um caminho que se faz. Esta solução estatutária nova, alguém teria que inaugurar, como-nos a nós, e com todas as dificuldades que isso tem, mas também com os desafios e com o interesse que temos de apenas servir o clube. E esta promoção destas novas regras e da importância do ato eleitoral e, sobretudo, dos diversos órgãos é uma forma que nós encontramos para melhor servir o Benfica.
Muito bem. Então, se calhar, antes de entrarmos nas três ideias que o João propõe, se calhar pedia ao candidato a esta posição que explicasse então aos sócios o que é que deve fazer um presidente da mesa da Assembleia Geral, quais são as suas principais funções. Bem, eu diria, enfim, tem várias, mas eu destacaria, enfim, estatutariamente, aquilo que é o controle, tentar assegurar, ou ser responsável pelo cumprimento de todas as regras estatutárias e legais e de todos os atos praticados pelos outros órgãos sociais e, enfim, e tudo o que diga respeito à vida do clube. Uhum. E, portanto, nesse sentido, obviamente que a organização das Assembleias Gerais, inclusive das eleitorais, que é uma Assembleia Geral, Claro. obviamente, nesse aspecto, acho que toda a gente reconhece que é esse o papel também da mesa e do seu presidente, mas não se esgota apenas na organização dessas reuniões, mas mesmo relativo às mesmas, ter o poder não só de dirigir os trabalhos, mas também de imprimir novas dinâmicas que entenda que são as que melhor servem os sócios e o próprio clube. E, portanto, enfim, na nossa ótica, aquela que eu destacaria é do cumprimento da legalidade estatutária por parte, enfim, de todos os atos que digam respeito à vida do clube. Uhum, muito bem. Então, vamos começar a debruçar-nos sobre as ideias que lhe trazem cá. E este podcast é sobre ideias e sobre o futuro do clube. Okay. E o João escolheu como primeira ideia uma palavra muito forte: independência. Uhum. Então, pedia que lhe explicasse como é que o candidato João Ferreira Leite vai defender a independência enquanto presidente Sim, a da MAS. independência, bem, a nossa independência começa desde o dia zero, desde a própria natureza da candidatura. Portanto, quando nos referimos à independência, não estamos associados a qualquer outra lista candidata a outro órgão social. E portanto, nesse sentido, nós, sendo eleitos, gozaremos de uma legitimidade própria. Uhum. E, portanto, foram os sócios que escolheram aquela mesa em concreto, independentemente do candidato para a presidência em que votaram. E, além disso, partindo do princípio que todos os demais, todos os candidatos à presidência da direção irão apresentar também, e estão no seu direito, de apresentar os seus nomes também para este cargo, enfim, sendo nós os eleitos, saberão que vão ter que trabalhar com uma direção, com uma mesa que não era a sua preferida, que não foi por eles proposto, e, portanto, nós não temos nenhum dever de subserviência ou de gratidão, ou alguma coisa de dívida para com alguém que não teve a mínima influência nem interferência na nossa candidatura, na nossa campanha e na nossa eleição. Portanto, queremos valer por nós, portanto, é uma independência nesse sentido. Nós não vamos de braço dado com nenhum candidato à presidência da direção, estamos mentalizados para trabalhar com qualquer um deles, independentemente de quem venha a ser eleito, e, portanto, a independência nesse sentido valemos por nós, valemos pelas nossas ideias, estamos 100% focados neste órgão. E a independência também depois se pretende refletir caso sejamos eleitos, que é uma total garantia, por um lado, que não nos iremos intrometer em nenhum assunto que seja da exclusiva competência da direção ou do Conselho Fiscal, mas ao mesmo tempo também não permitiremos que os outros órgãos, de alguma forma, tentem condicionar ou interferir naquilo que são os poderes exclusivos da mesa da Assembleia Geral. Uhum. Uma das alterações destes estatutos tem a ver com as listas separadas, que permitem a sua candidatura. Do ponto de vista teórico, obviamente que o facto de haver estas listas separadas garante, em teoria, uma maior independência destes órgãos. O que é que tem a dizer àqueles que, por exemplo, durante a revisão dos estatutos, diziam que isto podia ser um caminho perigoso porque poderia trazer instabilidade ao clube ou até provocar quase um clima de guerra civil ou torná-lo ingovernável?
Não, assim, é verdade que isso foram argumentos que foram usados durante o processo da revisão estatutária, que não mereceram a aprovação e a concordância de uma esmagadora maioria dos sócios que participaram no processo da revisão estatutária. Apenas para dar uma ideia, esta regra não foi acordada na tal proposta de consenso, portanto não é daí que surge esta solução. Ela depois foi discutida na especialidade e, portanto, mais de 75% dos sócios, e era necessária essa maioria qualificada de pelo menos 75% dos sócios, quiseram esta solução. E na altura, enfim, quando esse argumento foi levantado, não mereceu, desde logo, a concordância da minha parte, mas da esmagadora maioria dos presentes, porque a minha visão é que já se está, quando se levanta esse argumento, já se está a partir do princípio que, por exemplo, a direção já está a antecipar que quererá fazer alguma coisa, que já sabe que, em princípio, poderia ter aqui alguma coisa que não estaria totalmente alinhada com os interesses dos sócios, ou que não fosse estatutariamente admissível. E, portanto, obviamente que em cenários desses terá que haver uma discordância, e então os mecanismos existem exatamente para isso, para pôr um travão a esse tipo de situações. Portanto, quando se faz esse tipo de argumentação, parece que já há uma reserva mental de alguém que, bem, eu gostaria mesmo era que a mesa da Assembleia Geral ou o seu presidente pura e simplesmente ficasse calado e nos deixasse fazer tudo o que nos apetece, independentemente se isto seja admissível ou não. Portanto, não tem que haver, eu acho que de todo, não tem que haver esse receio, porque nós somos todos do Benfica, nós queremos o melhor para o Benfica. Há aqui um compromisso de não interferência nos poderes que estatutariamente cabem à direção e ao Conselho Fiscal, portanto, há esse compromisso. E sobretudo, há também um compromisso de enorme lealdade e de cooperação institucional com os órgãos que venham a ser eleitos. Portanto, é essa a nossa missão, e é esse o nosso propósito, é esse o nosso desejo. Agora, lealdade e cooperação não são sinónimos de subserviência, e é esta a diferença que queremos marcar. E nós também queremos, ou seja, isto é recíproco, nós também exigimos que os membros dos outros órgãos sociais também respeitem aquilo que são os deveres e as competências exclusivas da mesa da Assembleia Geral e, portanto, que também os respeitem, que também sejam leais para com a mesa e os seus membros. E, portanto, isto é um dever todas as partes envolvidas e não é só dos membros da mesa da Assembleia Geral. Uhum. O João tem uma vasta experiência de vida associativa do clube, já esteve em inúmeras Assembleias Gerais. Eu perguntava-lhe se considera que nos últimos anos se a independência da mesa da Assembleia Geral do clube tem sido colocada em causa nos últimos anos e, em caso de resposta afirmativa, o que é que se tem de fazer para evitar que erros que eventualmente tenham acontecido se voltem a repetir? Eu não quero com isto dizer que, obviamente, quando nós temos esta proposta, que tudo na vida, nos últimos anos, que tudo correu mal, que, enfim, que não tivemos bons presidentes, não é nada disso. E, portanto, claro que nós também temos que olhar para o contexto. Os últimos 3 presidentes da mesa da Assembleia Geral do Sporting do Benfica não cumpriram o mandato. Todos eles se demitiram, os 3, portanto já vamos há mais de 12 anos em que não há um presidente que cumpra o seu mandato. Estamos a falar de... Desculpe, João, então interromper. o Luís Nazaré, que também Nazaré, o Rui Pereira, talvez. Pereira, e agora o professor Fernando Seara. Certo. Eu acho que isto é mais do que uma coincidência, obviamente cada um terá as suas razões, nem todos disseram de forma muito clara, com exceção não posso falar desse caso, das suas razões, mas o que é facto é que se deu aqui eu acho que já é demasiada coincidência e a interpretação que eu faço destes acontecimentos é precisamente
por ter havido, provavelmente, alguma divergência, que é normal, são resultados, faz parte da vida em sociedade, institucional, mas que, como esses órgãos eram os que gozavam de menor legitimidade, porque no fundo eles tinham sido todos eleitos sob a capa da figura do presidente da direção, e portanto, não se sentindo com a legitimidade necessária e a força necessária, acabaram por demitir-se e abandonar os seus cargos antes do termo do mandato. Houve destes três, houve pelo menos um que, na minha opinião, foi bastante claro quanto a isto, quando apresentou a sua demissão, que foi o professor Rui Pereira. Portanto, na altura, foi requerida por um número, enfim, de sócios estatutários, com o número de votos necessários nos seus estatutos para se realizar uma Assembleia Geral Extraordinária. Eu fui um dos requerentes, aliás, eu tive pessoalmente, juntamente com outros sócios, reuniões preparatórias com o então Presidente da Mesa para a realização dessa reunião, que na altura, enfim, o Presidente verificou que os requisitos estatutários estavam todos cumpridos para que a mesma se realizasse, portanto tinha um número mínimo exigido dos subscritores, estava fundamentada, tinha uma ordem de trabalhos, enfim, estava tudo de acordo com os estatutos e com a lei. E isto foi confirmado pelo próprio Presidente na altura. De facto, havia ali uma questão logística complicada, que era, nós estávamos ainda numa fase bastante aguda, vamos chamar assim, da pandemia, e portanto isso era uma questão que na altura até se equacionou se não se deveria realizar no estádio, que era no Defesa, portanto o estádio poderia estar disponível para esse evento, para não ter que ser no pavilhão, porque claro, questões de saúde pública não seriam complicadas. O que é facto é que, passado pouquíssimo tempo, e antes dessa Assembleia se ter realizado, o professor Rui Pereira demitiu-se com um comunicado, em que basicamente o que diz é que se lê ali é que os outros órgãos sociais não queriam colaborar e estavam a impedi-lo, basicamente, de realizar essa reunião. E, portanto, claramente houve ali uma interferência dos outros órgãos sociais, porque esta é uma matéria que cabe exclusivamente à mesa e ao seu presidente, mas sentindo aqui uma falta de solidariedade que considerou inadmissível, no sentido com força e legitimidade própria para cumprir os estatutos, basicamente era isto que estava em causa, demitiu-se. Portanto, acho que isto é um bom exemplo e recente. Bom no sentido para responder à sua pergunta. É mau para o clube. Claro. Enfim, não estou aqui a cometer nenhuma inconfidência porque pesquisamos aí na internet e conseguimos encontrar o comunicado do professor Rui Pereira da altura, portanto ficou claro. E eu sou testemunha, sou testemunho direto daquilo que foram as conversas institucionais com o então Presidente da Mesa sobre o pedido e dessa Assembleia Geral Extraordinária, que é verdade que mais tarde acabou por se realizar com outros contornos, já com outro Presidente da Direção em funções. Mas na altura foi isto que sucedeu. Sucedeu muito bem. De facto, é muito fácil de encontrar, se precisar uma pesquisa no Google e colocar em demissão PMAG. Parece. Sim, as pessoas vão perceber aquilo que eu estou a dizer, não é mentira. Exatamente. Há uma outra questão sensível que não resiste a pergunta, tem um bocadinho a ver com a atualidade. Nós estamos a gravar no dia 21 de setembro e isto irá para o ar a meio desta semana e depois haverá no próximo fim de semana 2 Assembleias Gerais, já falaremos sobre elas daqui a pouco. Mas há rumores de que o atual presidente da MAG poderá integrar uma direção futura no cargo de vice-presidente. Eu perguntava-lhe se considera que isto pode colocar em causa a independência atualmente do presidente da MAG e se o atual presidente não devia esclarecer publicamente esta situação com a máxima brevidade possível. Bem, fez aí duas questões.
Eu não acho necessariamente que obrigatoriamente tenha que colocar em causa a sua independência. Ou seja, não há nada na lei, nos estatutos, nem em termos morais ou éticos, na minha opinião, que impeça um sócio que desempenha um determinado cargo social que, pelo facto de estar a desempenhar, não possa apresentar-se ou candidatar-se, neste caso, como disse, dos rumores, ou de cargo, neste caso, da direção. Portanto, eu acho que isso não tem necessariamente que colocar em causa a sua independência. Eu, objetivamente, só pelo facto de isso suceder, se vier a suceder, para mim não é sinal de falta de independência, portanto, terá o meu apoio institucional e total concordância, portanto. O que acontece é que lhe coloca ao Presidente da Mesa provavelmente uma exigência maior e um cuidado maior na forma como vai conduzir este processo. E, portanto, ele próprio, até para a sua proteção, deveria ou deverá tentar assegurar que este processo seja o mais imaculado possível, o mais transparente possível, precisamente para que este tipo de críticas que acaba de referir sejam infundadas e injustas. Esta é a primeira questão. Quanto à segunda, se deveria ter já esclarecido ou não, eu penso que sim, mais uma vez, até pela sua própria proteção. Exatamente. Ou seja, se isto vier a confirmar, de facto, vai alimentar esta polémica, que eu acho que o Benfica não precisa destas polémicas, o senhor Presidente da Mesa não precisa, pelo contrário, eu acho que ele precisa de ser ajudado por todos, não só pela direção, mas pelas candidaturas, e de forma positiva. Sem dúvida. Eu pelo menos, é a nossa forma de ser, ou a minha, pessoalmente, eu parto sempre do princípio, eu tenho imenso respeito institucional e até consideração pessoal pelo atual Presidente da Mesa, acho que tem pela frente uma tarefa bastante difícil. Agora, também cabe a ele descomplicar e tentar não tornar as coisas ainda mais difíceis. E, portanto, na minha opinião, quanto mais cedo o Sr. Presidente esclarecesse a situação e conseguisse demonstrar a todos, olha, uma coisa não significa a outra, eu estou assim independente porque as regras são claras, eu não vou desviar 1 milímetro disto, etc, etc, aí seria tudo perfeito. Portanto, penso que respondi às duas questões. Perfeitamente. Acho que as duas não é sinónimo de falta de independência, na minha opinião, de todo. Certo. Eu acho que deveria esclarecer o quanto antes para a sua própria proteção. Ou seja, porque a lei também, os estatutos não exigem que eu declare. Isto já depende da consciência de cada um. O máximo que eu posso dizer é que eu faria no seu lugar para a sua proteção. Exatamente. Não me incomoda nada. Eu digo já, isto fica claro. Não me incomoda rigorosamente nada que o Sr. Presidente da Mesa seja recandidato ao cargo que ocupa ou numa outra lista, inclusive na direção. Portanto, para mim, isso não é sinónimo de falta de independência. O que poderá ser é depois da forma como conduz o processo. Isto só lhe coloca uma exigência superior, ele sabe isso perfeitamente. Claro. Muito bem. Fica registado então o seu ponto de vista e lavrado em ata, portanto não há dúvidas nenhumas. Carlos João, vamos passar então à segunda ideia, o segundo ponto, relativamente à defesa dos estatutos. Então, queria que explicasse de forma muito genérica como é que pretende fazer algo que é evidente que o Presidente da MAC tem que fazer. É isso, faz parte, como eu disse há pouco, não é? Qual é um dos principais pontos, mas mais... Aqui pode ser defesa, que também se chama defesa dos estatutos. Quando digo defesa, também é defesa / promoção. Nós temos uma solução, enfim, a revisão estatutária foi relativamente profunda, portanto, não se alterou aqui, são 9 artigos, foi um processo discutido, com muitas alterações. E portanto, nós queremos promovê-los para que as pessoas conheçam as regras, a Constituição do clube, que os sócios conheçam bem quais são os seus direitos, mas também quais são os seus deveres, porque os estatutos também impõem deveres aos sócios. Esquecemos sempre dessa segunda parte, exatamente. Também são.
E isto é um trabalho que começa logo com o início da candidatura. Portanto, só o facto de estarmos aqui a discutir, olha, agora temos uma nova solução, porque os órgãos vão ser eleitos de forma separada, vão ter 3 boletins, eventualmente poderá haver uma segunda volta, seja para... E há pessoas que perguntam, mas é uma segunda volta para todos os órgãos, só para alguns, como é que funciona? Pronto, nós sempre nos questionam, tentamos explicar, se nós fizermos chegar às pessoas como é que as regras funcionam, o que é que existe, nós estamos a defender os próprios estatutos, porque se eles forem conhecidos por todos, ou por uma grande parte dos sócios, e as pessoas entendendo o que é que as regras significam, nós também estamos a defendê-los, porque aí as pessoas conseguem ser mais imunes às críticas, já têm discussões mais fundamentadas, porque, enfim, ainda se tem dito, inclusive alguns candidatos, isto temos que lamentar, à direção que às vezes referem-se, por exemplo, à questão do voto eletrónico de forma que não está minimamente coberta pelos estatutos que vão entrar em vigor. Portanto, são discussões que só lançam confusão, que não ajudam em nada, e, portanto, aqui a defesa dos estatutos começa logo com a campanha, com este período, e como é que eles funcionam, claro. O que é que eles dizem, etc. Portanto, temos de defendê-los, defender a verdade dos estatutos, das regras, gosto ou não das regras que lá estão. Portanto, claro. Eu acho que é impossível, ninguém vai ser impossível encontrar um sócio que consiga dizer eu adoro os artigos todas as soluções, estou 100% de acordo com nada, contudo não mudaria uma vírgula. Isso não existe, acho eu. Claro. Eu, por exemplo, enfim, acho que estão muito melhores do que tínhamos antes, mas também, se eu pudesse decidir sozinho, aquilo não seria exatamente assim. Há ali coisas que, na minha opinião, que não prevaleceu, não deveriam estar assim, mas não é por estarem assim que agora vou deixar de aplicar ou a defender essas soluções, mesmo com as quais eu não concordo. Claro, muito bem. Eu pergunto, o João esteve envolvido desde o princípio como representante do Servir do Benfica no processo de revisão estatutária. Eu perguntava-lhe, e foi o processo de revisão estatutária mais participado na história do clube, de longe. Eu estive em algumas dessas assembleias e foram, de facto, momentos muito vibrantes, diria, até. Eu perguntava-lhe como é que viu o processo de revisão estatutária e se teria feito alguma coisa diferente, não tanto nos estatutos em si, mas no processo. O processo, se calhar, digo eu, fiquei com a sensação que esticou um bocadinho no tempo. Mas não, eu não sei, perguntava-lhe qual é a sua opinião, João. O processo foi muito complexo. E, obviamente, poderia ter corrido... Às vezes também jogar à Totobola à segunda-feira é mais fácil. É fácil, não é? Claro, exatamente. Eu também há críticas que se podem fazer, que são justas, e há outras que agora até são mais evidentes e na altura não eram tão perceptíveis, porque não se tinha uma bola de cristal. O processo começou com a tal proposta de consenso, onde foram reunidas aquilo a que, de forma até feliz, o então Presidente da Mesa chamou as várias sensibilidades do Sport Lisboa Benfica e, sobretudo, que reuniam propostas de revisão, digamos, integral dos estatutos, e o Movimento Sobre o Benfica tinha uma dessas propostas. Havia também uma que tinha emanado de uma comissão de revisão estatutária nomeada pelo Presidente Rui Costa logo no início do seu mandato. E havia também uma da própria direção, que acabou por não acolher, segundo percebo, exatamente essa da Comissão da Revisão, e de mais um ou dois sócios que também apresentaram de forma individual as suas propostas. Há ali uma parte que se percebe que não correu tão bem, porque para além destas sensibilidades que foram ali reunidas e constituíram um grupo de trabalho para fazer a tal proposta de consenso, outras propostas havia também apresentadas que não foram acolhidas nesse momento e provavelmente deveriam também ser chamadas esse primeiro momento de trabalho. Okay. E
e nesse sentido, nessa perspectiva, pelo menos formalmente, não correu bem. Ou podia ter corrido melhor. E isto depois deu origem àquilo que eu vou dizer de seguida. Entretanto, foi de facto essa proposta global foi submetida à votação, mereceu a aprovação numa Assembleia em que estavam 1000 e tal pessoas, de 90 e tal por cento dos presentes, certo? E que depois até deu origem, logo de seguida, à admissão aí em direto à frente de toda a gente do professor. Estava lá, sim, exatamente. Claro que haveria a possibilidade, porque até estatutariamente e no próximo processo tinha sido aprovado que era isso que podia ser feito, que era depois dessa podia-se discutir na especialidade, porque havia outras propostas, globais ou não, apresentadas por outros sócios que não tinham sido envolvidos nesse primeiro momento, que também queriam discutir as suas propostas. Claro. Pronto. E, portanto, de forma perfeitamente legítima. Este processo foi conduzido, na minha opinião, de uma forma muito positiva e com méritos pelo agora Presidente da Mesa. Enfim, veja, ele não se preparou para aquilo, que eu acho que não combinaram. Olha, vou-me admitir amanhã às 3 da tarde, portanto vais já preparando, vais liderar a questão da discussão da sociedade. De certeza que não aconteceu. Obviamente. Portanto, foi ali de repente, uma assembleia com muita gente, obviamente que aquilo criou tensão, aquela admissão, e acho que conduziu até com algum brilhantismo o Sr. Presidente os trabalhos até ao final. Sem dúvida. E, portanto, eu não acho que aquilo tenha demorado muito tempo ou pouco. É o que é. Claro. Como jurista, sei que as coisas são assim. Se nós vivemos numa associação com muitos associados que querem participar na vida do clube e ela exige que as coisas sejam discutidas para serem submetidas à aprovação, à discussão e votação, até poderia ter mais tempo, tivesse havido mais propostas. Não sei se esteve em todas as reuniões, mas algumas houve sócios que a certa altura depois desistiram das suas propostas, passou-se à frente, porque abdicavam isto e aquilo, etc. Porque não compareceram às assembleias, ou seja, tinham feito a proposta, mas depois não compareceram, e o Presidente da Mesa bem disse, se não estão aqui para defender, então também não vamos admitir isto, e na minha opinião, bem. Portanto, as coisas, eu não consigo dizer se demorou muito ou pouco, demorou o tempo necessário para discutir todas as propostas que estavam em cima da mesa, e olhando para trás, acho que 3 reuniões até não foi muito. Sim. Portanto, eu já estava preparado a esta altura mentalizado, e acho que a própria mesa também, se fossem necessárias 5, 6, 7 sessões... Far-se-iam, não é? Portanto, não consigo dizer se foi muito ou pouco, foi o que foi. E em termos de processo, teve falhas, olhando para trás, as coisas podiam ter sido diferentes. De todas as maneiras, eu acho que, apesar dessas falhas e das coisas podiam ter sido diferentes, o resultado acho que beneficia o Benfica, porque temos, na minha opinião, e dos sócios, claramente, uma solução melhor daquela que tínhamos, ou que, enfim, foi um momento ainda temos. Agora, portanto, acho que correu globalmente bem. Há sócios que não vão gostar nada daquilo que eu estou a dizer, mas tenho que dizer o que penso. Claro, globalmente bem, reconhecendo que houve momentos no processo, sobretudo nos dados preparatórios, que deviam ter sido considerados de outra forma. Eu acho que esta parte do consenso devia ter abraçado mais gente, que também apresentou propostas globais de revisão e que, de alguma forma, depois não foram acolhidas pelo tal grupo de trabalho que a mesa organizou na altura. Eu tive a oportunidade de participar nesse processo, enfim, como um sócio, só mais um, só não fui dessas 3, não fui à segunda, mas fiquei sempre com a sensação que foi
o melhor processo possível, tendo em conta as circunstâncias, e obviamente há sempre sensibilidades diferentes, há sempre alguns momentos de tensão que acho que fazem parte, não, mas o que é certo é que no final votaram mais de 8 mil sócios. É incrível, Na- foi ótimo. foi extraordinário e com uma votação, até falando com alguns consórcios, nunca pensávamos que ia ter aquela votação tão Sim, expressiva sim. como acabou por ter. Fiquei surpreendido com a diferença do resultado, não é? De mais de 90%. Agradavelmente surpreendido. Olhando agora para trás, percebo que foram votar as pessoas que se interessaram pelo processo. Mesmo que não tenham participado nas reuniões, sabiam o que é que estava em causa. E, portanto, quem não estava por dentro, não se informou, enfim, haverá exceções, acabou por não optar por nem sequer se pronunciar, e bem, está no seu direito. Claro. E, portanto, penso, olhando agora para trás, depois vendo os resultados, eu penso que terá sido isso que aconteceu. Muito bem. O João, enfim, das alterações que foram feitas, talvez as mais destacadas seja a questão, por exemplo, da segunda volta, a questão das listas separadas, entre outras. Sim, sim. Mas o João disse que, obviamente, que o João, enquanto presidente da Mago, vai defender os estatutos de forma férrea, e isso, ninguém coloca isso em causa, Claro. mas perguntava-lhe daqueles estatutos se houve ali algum artigo que ficou atravessado que gostava mesmo que tivesse tido outro. Isso podia partilhar connosco. Houve um que ficou na distribuição de votos. Na distribuição de votos, ok, ok. Como é que o João defendia? Qual é que Vamos teria sido a lá ver, preocupação é que na sua esta questão, enfim, já penso nela e já participei em fóruns, às vezes só para discutir isto, pelo menos desde 2020, quando apresentámos a nossa primeira proposta de visão global, promovida pelo Movimento Distribuidor Benfica, e na altura percebi que em cada 10 sócios tínhamos 11 opiniões ou diferentes. Pelo menos. Era impossível. Claro. É daquelas matérias que cada um tem uma opinião, todas legítimas e defensáveis. Pronto. Claro. Só aqui se percebe. Aliás, esta foi a razão pela qual não houve propriamente. Houve uma alteração relativamente à solução que temos atualmente, mas que era que veio da proposta global, mas que depois na discussão, na especialidade, não foi alterado, porque como havia tantas propostas diferentes, nenhuma, obviamente, conseguiu 75%, portanto acabou por ficar o que temos. O que temos, o que resultou da proposta de consenso. Eu reconheço os méritos da diferenciação pela antiguidade, em termos, ou seja, como princípio fundador desta questão. Certo. Mas considero que a diferença que temos ainda é muito grande. Acho que ainda é muito desproporcional. Vendo o copo meio cheio, está menos mal agora do que tínhamos nos estatutos que agora vão deixar de vigorar, ou na versão estatutária que agora vai deixar de vigorar, mas ainda assim acho que se deveria ter ido um bocadinho mais longe na aproximação, sem descurar a tal princípio que deve haver aqui uma diferenciação. E, portanto, esta era a questão, para mim, que de todas que ali estão, que eu claramente não faria assim, e não era essa a minha proposta de todo. E a minha, enfim, é que eu subscrevi há 5 ou 6 anos, e, portanto, essa ficou, sendo muito sincero e honesto, e responder diretamente à questão, ficou atravessada, assim. Muito atravessado. Muito bem. A última questão é um dos temas do momento, mas eu não resisto a perguntar, tem a ver com o voto eletrónico. O que ficou consagrado nos estatutos foi que o voto nas eleições do Sport Lisboa-Benfica é voto físico e que só haveria voto eletrónico em caso de concordância de todas as listas concorrentes. Houve 2 listas que, de forma absolutamente legítima, manifestaram estar contra essa solução do voto eletrónico, que foi a candidatura, a lista de João Noronha Lopes e a sua lista. Só que levanta-se agora aqui esta questão de como é que seria o processo de votação
relativo dos sócios que moram fora de Portugal. Na sua opinião, tendo em conta o que está nos estatutos e tendo em conta a posição vossa, a sua e da candidatura de João Noronha Lopes, qual seria a alternativa mais viável para a votação dos sócios que moram fora de Portugal? Que se poderia, na sua opinião... Só posso falar pela minha candidatura. Sim, sei que a candidatura do Dr. Noronha Lopes também se manifestou contra, e até logo desde o primeiro momento. Agora, exatamente, depois as soluções que defende, só eles podem falar por eles, não sei, depois também se são 100% coincidentes com certo? As minhas. Não tenho a certeza. Eu defendi logo na primeira reunião da Assembleia Geral da Revisão Estatutária. Eu só fiz 2 intervenções em todo o processo. Foi sobre o voto eletrónico e sobre as listas separadas, precisamente. E na questão do voto eletrónico, eu defendi, penso que foi, eu não me recordo, foi talvez, foi há um ano, talvez, não é? A primeira reunião tinha sido há um ano. Por aí. Eu defendi, tanto para as regiões autónomas como para os sócios estrangeiros, o voto por correspondência. Portanto, essa é para mim a solução. Não sendo possível, e aqui o não sendo possível pode haver aqui por 2 motivos. Logisticamente, os prazos, não se pensou nisto a tempo, etc. Porque esta é a posição do atual Presidente da Mesa, essa solução não é possível ao abrigo dos estatutos. Os estatutos não deixam ou não permitem essa solução. Pronto. Nem vale a pena estar aqui a discutir se estamos de acordo ou não, provavelmente não íamos chegar aqui numa conclusão. Temos é que respeitar a posição, até na qualidade de jurista, do Sr. Presidente dessa interpretação. Nesse sentido, deveria-se procurar, com bom senso, e o Benfica tem estes números, mas as candidaturas não têm, eu pelo menos não tenho, e já foi pedido mais que uma vez, que é onde é que se concentram os sócios lá fora que mais votam e mais participam. Porque, obviamente, ninguém pode pedir aqui uma urna à porta de casa de cada pessoa, isso não existe. Pronto. Porque também há aqui mitos que são precisos, enfim, eu preciso chamar-lhe de mito, exatamente, que é, quando esta discussão surgiu novamente, agora no contexto das eleições, quem é a favor de voto eletrónico vai logo dizer, não, querem cortar o direito de voto a centenas de milhares de pessoas. Sim. Este é o argumento. Quando, na verdade, não é isso. O último ato eleitoral foi o ato eleitoral mais participado da história do Benfica. Dizem que até bateu o recorde do mundo, que era do Boca Juniors, e que o Benfica, portanto, foi a eleição de clubes mais participada da história. Pelo menos do Benfica foi, Portugal foi, e provavelmente também a nível mundial. E é verdade que o Benfica tem, felizmente, muitos sócios no estrangeiro. Muitos. Mas eu não sei se o Ricardo sabe quantos sócios estrangeiros votaram, e esses votaram eletronicamente na altura. Atenção. Não sei se sabe quantos votaram. Eu não tenho presente o número exato, mas sei que não foram muitos. Cerca de 3 mil. Ok. Pronto. Portanto, não foram uns centenas de milhares que agora não podem votar, não. Esses centenas de milhares que poderiam ter votado eletronicamente em 2021 nas eleições mais participadas da nossa história foram 3 mil. Ok. Pronto. E nas ilhas, tudo somado, os dois reis autónomos não chegaram a 1000. Foram 900 ou 700 ou 900, de acordo com os números divulgados pelo Sport Benfica, entenda-se. Portanto, desses 3 mil, obviamente, outros poderão querer votar, mas há ali uma tendência, com certeza, de onde é que se concentram os maiores núcleos de sócios no estrangeiro que normalmente aderem e, portanto, nada impede, na minha opinião, impediria o Benfica de organizar também votação física nesses locais principais. Não é? Relativamente às regiões autónomas, eu continuo sem perceber porque é que não há porque é que não se faz uma mesa, por exemplo, no Funchal. Até hoje não consegui perceber, porque é verdade que o Benfica não tem nenhuma casa na Madeira,
mas não está escrito em lado nenhum que só se pode usar em casas do Benfica. Claro. Pode perfeitamente arrendar um espaço. Se calhar até alguém o cedia de livre vontade, num café, num restaurante, num benfiquista que quisesse participar desta forma, que fechasse aquilo durante um sábado ou um domingo para emprestar, digamos assim, e servir o Benfica também dessa forma. Certo. Nos Açores é mais complicado pela, enfim, a questão geográfica, mas provavelmente o Benfica também tem números que se calhar só há sócios que normalmente votam que estão em 2 ilhas, ou só numa. É verdade que o Benfica tem uma casa na terceira. Portanto, também aí, sem conhecer, ou seja, estar a fazer propostas, também ter acesso a estes números, claro, e estas geografias, que o Benfica tem. O Benfica tem o perfil, conhece o perfil de onde é que se vota mais, etc. Portanto, se tivéssemos acesso a essa informação, provavelmente também poderíamos fazer propostas mais justas e adequadas à realidade, razoáveis. Acho que é esta. Muito bem. Bem, sendo assim, vamos passar à terceira ideia, neste caso, João, a promoção do associativismo. Faça favor. Não, enfim, mais uma vez, que começa já com a candidatura, portanto, aqui a nossa ideia e o nosso objetivo e desejo é que, sendo a mesa o órgão máximo supremo do clube e sendo o presidente ou representante máximo dos seus sócios, o que nós pretendemos é criar condições para que aumente o número de sócios que se interessem na vida do clube, enquanto associação. Obviamente que não é só... Esse é mais o principal, e nisso o Benfica, pelo menos no futebol, tem corrido bem, que os sócios se desloquem aos estádios e aos pavilhões para apoiar as suas equipas, mas naquilo que é na vida associativa e na vida institucional do clube, que também participem em cada maior número e de forma cada vez mais ativa e proativa. Isso também cabe, ou seja, os órgãos sociais, eu acho que já tem um trabalho de todos os órgãos sociais, não é só do presidente da MAG. A mesa tem... Há questões que a mesa pode fazer por isso, e vou falar delas, mas há outras que também devem caber à direção, e no fundo os 3 órgãos trabalharem em conjunto, de mão dada, vamos chamar assim, para que isto devia ser um desígnio comum a todos os membros dos órgãos sociais do Benfica, independentemente se forem eleitos numa lista ou não. E, portanto, da parte que compete especificamente à mesa, aquilo que gostaríamos de fazer era, por exemplo, permitir que os sócios pudessem assistir às reuniões das Assembleias Gerais online, não é? Streaming. Enfim, não ontem aqui em discussão, ou se podia fazer testes, filmar aquilo e depois disponibilizar no site o acesso reservado dos sócios para que possam seguir e assistir, porque ali, enfim, o Ricardo já disse que costuma ir, ou tem ido algumas. Tem ido algumas, sim. Percebe que há ali sócios e que são coisas muito importantes, muito válidas. Sem dúvida. São tocadas questões que nós não sabíamos se não fosse aquele sócio mais atento àquela questão, colocasse aquela questão mais pertinente. Falasse até às vezes do seu caso pessoal, que se calhar até se replica em um dos outros sócios. E isto é passar informação da vida associativa aos sócios. Portanto, nós queremos que nem todas as pessoas podem deslocar a Lisboa para assistir ou têm condições, não é? Para ir a uma Assembleia Geral e, portanto, podendo ter acesso a essa informação, até porque a tecnologia hoje o permite, é algo que eu acho que isto potencia o interesse pela vida associativa. Se as pessoas tiverem informação, se perceberem como é que funcionam, a importância que as reuniões têm portanto, isso era uma das questões que nós queríamos ver introduzidas para precisamente promover aqui o associativismo, porque nós acreditamos que o associativismo, quanto mais forte e mais interessado, mais forte é o clube. Sem dúvida, sem dúvida. E outra questão relacionada com esta, mas numa outra vertente, que é algo que também estaria aqui nas mãos da mesa, que chamamos a descentralização
das reuniões da mesa da Assembleia Geral, que é permitido nos termos de estatutos, que o Benfica, com a nova versão estatutária, vai passar a ter 3 reuniões ordinárias. Portanto, temos as clássicas do orçamento e da relatório de contas, e agora vamos passar a ter uma terceira, que é para debater a época desportiva. Enfim, interrogamos ou colocamos à consideração de todos porque não realizar esta em concreto, por exemplo, até podem ser as outras, mas esta em concreto, até pela sua natureza, porque não realizar fora de Lisboa. Uma no Norte e outra no Sul, por exemplo. Nós, enfim, vislumbrando aqui uma data de 4 anos, pelo menos fazer 2 das 4 previstas fora de Lisboa, uma no Norte e outra no Sul do país, porque isto também traz mais gente diferente, não é? Sócios de outras geografias à vida institucional do clube. Portanto, esta também é uma das medidas que nós gostaríamos de implementar e de consagrar, mas nem queremos que seja vista como algo exclusivo da mesa, ou seja, que seja algo que seja mesmo abraçado de livre vontade e com alegria e com entusiasmo e a acreditar na solução pelos outros órgãos sociais. Portanto, não queremos impor nada, acho que não é isso que se trata. Portanto, é uma ideia que temos enquanto membros da mesa e, portanto, falando e explicando os meios. E também, sinceramente, não estou a ouvir nenhum presidente, independentemente de quem venha a ser eleito, que não abrace uma ideia destas. Claro. E por cima, estamos a tentar fazer as coisas de uma forma 1, 2, no máximo, neste mandato, para testar, para ver, ou seja, porque às vezes as coisas têm que se experimentar primeiro para ver se resultam e que benefícios é que o clube e os sócios, se é que trazem alguns, podem extrair uma experiência destas. Sem dúvida. Perguntava-lhe aqui, realmente o associativismo, eu trabalho numa associação, portanto tenho bem presente essa questão. O associativismo implica muitas vezes espírito de sacrifício e espírito de missão, implica dedicarmos do nosso tempo em prol de uma causa maior, e neste caso essa causa maior é o Benfica. O João já falou então que há essa intenção por parte da mesa da Assembleia Geral também participar nesse processo, e que esse processo não é só um processo da mesa da Assembleia Geral, que deve incluir também os outros órgãos sociais, obviamente. Solidariedade entre os órgãos, sim. Sem dúvida. Relativamente às AGs via streaming, ou via um acesso privilegiado para os sócios, há alguns clubes que fazem isto, sem dúvida. Tem receio que o facto de ser por streaming possa esvaziar o espaço físico da Assembleia Geral? Já me colocaram essa questão noutros fóruns, portanto, começo a achar que realmente deve haver esse receio, porque já não é a primeira vez que falam nisso. E aquilo que eu digo é, isso pode acontecer. É um risco. Agora, se verificar, acaba-se com essa experiência. Se vimos que não funciona, ou seja, o facto de se implementar ou de se tentar, não significa que depois, olha, já não se pode voltar atrás. Não vejo as coisas assim de todo. Portanto, eu acredito que não. Eu acredito que até pode chamar mais gente. Pessoas que dizem, isto é por acaso até giro, isto por acaso até se pode fazer isto, isto funciona assim, eu nem sabia que era assim, a próxima vez vou lá pessoalmente. Ok. Pode funcionar ao contrário, não sei. Agora, implementada a solução, a experiência e avaliando-se os resultados ao fim de X experiências, se chegar à conclusão, olha, isto ainda traz menos gente ao clube do que estava a trazer, então vamos acabar com isto. Portanto, reconhecendo com toda a humildade que esse risco existe, eu não... Como não é uma certeza absoluta, não é uma consequência demasiado óbvia ou inevitável, óbvio até podia ser, mas não é inevitável, eu acho que merece ser tentada e tenho a convicção de que os resultados serão positivos para o clube em termos de participação.
É daquelas coisas que só mesmo experimentando, provavelmente, é que vamos ter noção Quem não como é que arrisca vai não correr, não petisca, é? não é? Como se diz, Exatamente. não ver para crer. Enfim, temos aqui uma série de provérbios populares para descrever aqui esta situação. Exatamente, exatamente. O João falou também aqui da questão da Assembleia itinerante, digamos assim, ou seja, a Uhum. possibilidade de haver duas no próximo mandato. Talvez, imagino eu, uma no Norte e outra no Sul, É o talvez. Canato, acho que fazia sentido, sim. Sim. Eu, pessoalmente acho que é uma situação que faz todo o sentido. O João veria, não digo no próximo mandato, mas pensando eventualmente num mandato seguinte, consoante esta experiência, a forma como esta experiência corresse, a possibilidade de se fazer uma Assembleia Geral ou um outro momento, um congresso, coisa que valha, junto da diáspora, ou seja, no estrangeiro, imagina, junto, sei lá, num país como a Alemanha ou em França, onde há muitos benfiquistas, acha que esta era uma ideia que poderia ter pernas Sim, para andar? eu acho que sim. Enfim, nunca pensei nela em concreto, estou agora de repente, mas quer dizer, logo, sempre que me falam de iniciativas que promovam o benfiquismo, que juntam benfiquistas de diferentes geografias, de diferentes momentos para se viver o Benfica e para reunir benfiquistas, para mim sou-me logo bem, logo à partida. Depois vou pensar nelas, se isto até juridicamente, como é que encaixa, como é que fazia, não. Portanto, do coração é logo, faz-me todo o sentido, todo esse tipo de iniciativas. Certo. Acho que apesar de tudo, e pelo que eu vou seguindo, o Benfica, de alguma forma, enfim, acho que não sei se faz isto todos os anos, mas costuma fazer o jogo das casas, não é? O dia das casas. Acho que ainda acontece. Sim, Por acaso, acho que até o fizeram, olha, precisamente na votação da. sim, Na da votação revisão era dos o jogo, estatutos, tal dos jogo novos. das casas. Certo, certo, É certo, um certo. momento de reunião, enfim, não sei se vêm todas, mas pelo que eu percebo, até vêm bastantes de fora do Uhum. país e até de outros continentes. Portanto, estas ideias podem ser continuadas, melhoradas, não é? Reinventadas, mais do que melhoradas, reinventadas, poder se fazer de outra forma, sempre com um propósito comum, que provavelmente é o mesmo, que é reunir e juntar os benfiquistas dos vários pontos do globo. E, portanto, tudo o que sejam iniciativas dessa natureza, mesmo que não sejam da iniciativa ou promovidas pela mesa, mas sim pela sua direção, terá sempre todo o apoio e carinho necessário da mesa, independentemente do presidente que venha aderir ao clube. Muito bem. Uma última questão sobre esta ideia. Há candidaturas que defendem a criação da figura do provedor do sócio, Sim. e o presidente da MAG é o representante máximo do Uhum. sócio. Eu creio que durante os estatutos se tentou introduzir esta figura na revisão estatutária, mas não chegámos lá, creio Sim. eu, se não, Certo, é não estou verdade, em é erro. verdade. É verdade. Como é que o João vê a criação desta figura do provedor e como é que vê a coordenação entre o presidente da MAG e o eventual provedor de sócio do Sport Lisboa e Benfica? Hum, bem, depende, uma vez que ele não está estatutariamente previsto, eu não consigo dizer como é que eu vejo, porque se a figura for criada, e já vi isso em alguns programas, se a figura for criada, então depois tem que se perceber que atribuições é que vão ser dadas por essa Ok, direção, e dois, se vão dar atribuições que não estão na competência da direção, mas sim da mesa. ok. Pronto. E, portanto, eu também acho que o Presidente da Mesa pode perfeitamente. Eu também me vejo um bocadinho o Presidente da Mesa, até pela forma como os estatutos são redigidos, sendo o representante número 1 dos sócios, ser ele o próprio provedor. Mas Ok. eu não nego uma ciência que desconheça à partida. E, Ok. portanto, todas as iniciativas dos outros órgãos que tenham por missão ou por objetivo cuidar dos direitos dos sócios, para mim são sempre bem-vindas. Ok. E, portanto, se for ali desde que não interfira com os poderes dos outros órgãos, para mim, maravilha. Ok. Então, enfim, se a candidatura para a direção vier a ser eleita, instituir uma figura dessas e considerar que poderá ser um interlocutor
privilegiado com sócios, mas também articulação com o Presidente da Mesa, para mim, maravilha. Portanto, todas as soluções que visem proteger e cuidar dos direitos dos sócios, para mim, são sempre bem-vindas, desde que não interfiram com as regras estatutárias aplicáveis. Muito bem. Bem, estamos quase a chegar à final do nosso episódio, João. Hum. Eu pedi-lhe então um último exercício, é muito normal fazer sem política, que Mas era... aqui não sou, mas eu percebo, não é? Tenho que fazer como se Sim, fosse uma eleição política, não é? exatamente, era basicamente que em 60 segundos, eu tenho Hum. aqui um relógio da gravação que está a cronometrar, portanto, ter a ideia Estou a se vê-lo, passou o estou a tempo ver. ou não. Exatamente. Hum. Era que o João pudesse, apelando aos sócios, falar aos sócios e dizer porque é que a sua candidatura para este cargo tão importante Hum. é a melhor candidatura para cumprir estas funções. Bem, Faça eu favor. ia começar, obrigado. Enfim, é melhor no momento em que falamos, porque, enfim, basicamente só há uma conhecida, quando não seja porque não há outra, ainda apresentada para a mesa. É verdade que já houve Certo, um candidato que apresentou outro nome, que, tanto quanto eu tenha certo. percebido, ainda não se deu a conhecer, portanto, eu também não conheço as suas ideias. E é uma pessoa que eu não conhecendo pessoalmente é muito respeitável, até meu colega de profissão. E, Uhum. portanto, com certeza o seu momento, mas falando um pouco mais a sério, enfim, nós temos uma proposta, a nossa proposta de valor é, no fundo, aqui é a independência, portanto, tem aqui a garantia de que vamos exercer as nossas competências, os nossos poderes com uma legitimidade que é só nossa, que é própria, que é conferida pelos sócios, portanto, nós só vamos responder perante os sócios e não perante a direção e o Conselho Fiscal, salvo nos casos estritamente previstos nos estatutos. Depois temos, na nossa opinião, propostas muito boas, ideias muito concretas e claras, como explicámos aqui, relativamente às medidas que gostaríamos de ver implementadas para promover o associativismo e atrair um número cada vez maior de sócios na vida institucional do clube, porque isso é o que fortalece também o Sport Lisboa Benfica. E em terceiro lugar, um trabalho contínuo da promoção da nova solução estatutária, para que os sócios conheçam cada vez mais quais são os seus direitos, que também estejam bem cientes dos seus deveres enquanto sócios. E nesse sentido, pensamos que temos a melhor candidatura, é uma candidatura de gente com enorme vontade, de muita juventude, também muito experiente nas suas áreas profissionais e que tem, enfim, todas grandes benfiquistas e com uma vontade enorme de subir o Sport Benfica desta forma. Muito bem. João, muito obrigado pela sua presença. Foi um gosto conhecê-lo e ouvir a sua exposição. Eu não resisto, antes de terminarmos, só de deixar aqui algumas indicações. Não sei se nos vamos voltar a encontrar, espero que sim. Claro que sim. Mas queria só fazer, em meu nome pessoal, um agradecimento muito, muito sincero ao Movimento Servir o Benfica. O Movimento Servir o Benfica tem feito um trabalho fenomenal e, de facto, se a associação que comprovadamente faz aquilo que está no seu nome é, de facto, o Movimento Servir o Benfica, que teve um papel muito importante nos últimos anos da vida do clube e muitas vezes dizendo coisas impopulares em momentos que eram muito... e que não era nada que eu estava a fazê-lo, mas que se revelaram acertados no médio e no longo prazo, e por isso muito obrigado ao Movimento Servir o Benfica. Queria também dizer que no próximo dia 27 haverá duas Assembleias Gerais, uma às 9 da manhã, isto tudo no pavilhão 2, uma às 9 da manhã para a apreciação e votação do relatório de gestão e as contas de exercício 24 e 25, e outra ao meio-dia para a apresentação e discussão e votação do regulamento eleitoral. Ou seja, escusar será dizer que são dois momentos extremadamente importantes, pela que a participação de todos é fundamental. A primeira Assembleia Geral a que eu fui foi no dia 15 de junho do ano passado e foi um batismo de fogo logo a matar, porque foi uma mítica Assembleia de manhã em que não havia espaço para toda a gente no pavilhão e da parte da tarde 4.000 ou 5.000 sócios do Benfica foram para um dos topos do estádio discutir o Benfica. Certo. E foi e o conselho que eu queria deixar às pessoas que nos estão a acompanhar é que
Obviamente que é muito bom ir aos jogos e acompanhar as equipas por todo o país, e há benfiquistas que fazem muitos sacrifícios para o fazer e são altamente respeitáveis e só temos que aplaudir. Mas ir às Assembleias Gerais, e para mim, que sou de fora, fazê-las ao sábado e com 30 dias de antecedência foi uma benesse tremenda. É muito difícil ir a uma Assembleia Geral e não ficar preso pelo anzol, salvo seja. Salvo passa, porque de facto são momentos de grande benfiquismo, são momentos em que aprendemos muito uns com os outros, que nos convívios no café e lá fora também se aprende muito uns com os outros, e é uma experiência que vale mesmo muito a pena, e não é só de ir uma vez, é de ir todas as vezes que seja necessário. Portanto, participem no próximo dia 27 e também nas futuras, não deixem de participar. Queria só reiterar o meu agradecimento ao João Leite, foi um gosto mais uma vez, João. Obrigado. Desejo-lhe o resto de uma ótima campanha e tudo bom para si e Obrigado. para os seus. E as pessoas que nos estão a acompanhar, quero só dizer mais aquilo que digo sempre: não se esqueçam de deixar o like e subscrever o canal. E, sobretudo, não se esqueçam de ler todas as propostas, acompanhar todos os debates. Há muito conteúdo benfiquista, há muitos podcasts que estão a fazer um trabalho extraordinário da promoção destas eleições, até se calhar melhor do que muitos órgãos de comunicação social, diga-se de passagem, se me permitem este comentário. E, portanto, não será por falta de informação que não se tomarão melhores decisões, e reafirmamos aquilo que dissemos no princípio: os benfiquistas bem informados são aqueles que tomam as melhores decisões. Muito obrigado a todos pela vossa paciência, um forte abraço para todos e viva o Benfica. Muito Viu, obrigado. Benfica, obrigado. Obrigado.